Beleza, pessoal, vamos voltar aqui para esse bloco para falar um pouquinho sobre quem mantém, tá, a AITIO. Tá? Então, a gente tem basicamente duas instituições, que é a OGC, que é a Office of Government Commerce, e a gente tem o fórum, tá, que é o ITSMF. Esse fórum, tá, vai colocar lá para a comunidade que está engajada com gerenciamento de serviço de TI, informações que vão subsidiar ali a boa prática. Então, se surgirem modelos, né, ou práticas interessantes, novas, isso aí pode ser considerado para ser adicionado no ITIL, né? Então, olha só, a OGC é uma instituição britânica, tá? Como a gente vê aí, é a atual mantenedora e ela é promotora, né, dessas melhores práticas, através das publicações lá dos livros da ITIL. Tá? E o ITSMF, que é o fórum, tá? Ele é global, independente, não tem fins lucrativos, é reconhecido internacionalmente, tá? É dedicado em apoiar o desenvolvimento de gerenciamento de serviços de TI e promotor lá de boas práticas de gestão de ITSM, né? IT Service Management, ou GSTI, em português, né? Que é gerenciamento de serviços de TI. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a IT e as suas versões. Tá? Iniciou na década de 80 e ao longo da década de 80 e 90, esses guias, esses livros, foram sendo compostos. Tá? Então, os processos não surgiram de uma hora para outra. Aqui, a versão 1 da ITIL tinha lá 31 volumes. Beleza, mas não chegou isso aí, não chegou do dia para a noite. A esse número. Ao longo da década de 80 e 90, ela foi sendo amadurecida e processos novos foram sendo criados e foram compondo esses livros todos. Tá? A ITIL se chamava GITMM, tá? Que é uma metodologia de gerenciamento de infraestrutura de TI governamental. Então foi visualizado naquela época lá que essa não era a melhor nomenclatura, porque a ITIL, como a gente conhece hoje, ela não é uma metodologia, tá? Ele é um modelo, um padrão aberto, tá? De guia de práticas, tá? Então não é uma metodologia que é algo fechado, um padrão fechado, né? E aí eles também não queriam dar a ideia de governamental, então tiraram do nome. Por quê? Porque a ITIL passou a ser bem muito difundida, não só no Reino Unido, mas fora também, e a ideia deles, como era manter ele como um padrão aberto, e não governamental, porque a iniciativa privada também usava. Então não fazia sentido que ele tivesse no nome esse governamental, né? Então o G e o M foram tirados. Tá? Aqui o GITMM, tá? Que é o Government IT Method Management, né? O Management Method, que é o mais correto, né? Management Method. E aí, na sua versão 2, tá? Que ocorreu o seu amadurecimento entre 2000 e 2002, com a publicação de 7 livros, o ITIL foi enxuto, porque já existia uma maturidade nessa época que não fazia jus àqueles 31 livros, tá? Como sendo a referência para o ITIL. A gente já tinha um amadurecimento dos processos, então é lógico, uma disseminação, e aí eles foram enxutos mesmo, em 7 livros. E aí a ITIL na versão 2, ele já tem um alinhamento, a preocupação da TI alinhada ao negócio, e não somente o gestor lá da TI ter os seus processos desconectado com o engajamento que ele tem que ter com o nível estratégico da empresa, né? Com a governança. E aqui a ITIL já começa a se preocupar com isso. Na versão 3, publicada em 2007, já é composta de 5 livros. Note aí que já diminuiu um pouco, né? Porque a gente vai estar atingindo um nível de maturidade onde a própria comunidade já está engajada com o processo de gerenciamento de TI, de gerenciamento de serviços de TI, e a gente já tem essa capacidade de alinhamento
tá? Uma nomenclatura já bem difundidas, tá? Métodos, né, de gerenciamento já mais amadurecidos, tá? No caso do ITIL, práticas, né? Então, ela já busca uma integração da TI com o negócio. Já busca ser mais integrada ainda, tá? Então, na ITIL V2, existe a necessidade de um alinhamento com o negócio. Já na ITIL V3, ele quer se integrar de fato já com o negócio, para gerar valor ao negócio. A versão 2011, tá, é uma atualização do V3. Ele é um V3 mais atualizações. Tá? Então, foi adicionado novos processos ou processos modificados, aprimorados, que em 2011, tá? Entre 2007 e 2011, principalmente aquele fórum que a gente viu, né? O ITSMF, ele visualizou lá, tá? A comunidade que acessa, e sugeriu algumas alterações, tá? Na ITIL V3. E aí essas atualizações, essas oportunidades de melhorias foram levadas em consideração, e aí surgiu o ITIL V3, mais atualizações, que é o ITIL 2011. A partir de agora, o ITIL não vai ter mais essa forma de ser chamada ITIL V3, V4, V5, V6, não vai ter mais essa gradação. Pelo contrário, agora vai ser diferente. Vai ser ITIL 2011, ITIL 2016, caso saia alguma coisa nesse ano de atualização, ITIL 2018. Então vai ter esse formato de nomenclatura. Tá certo? Beleza, vamos lá. E aí vamos falar um pouquinho sobre a evolução, né? Continuar a falar sobre a evolução. Então em 83 surgiu a CCTA, né? O CCTA, que é a Central Computer and Telecoms Agency, tá? Que inicia o projeto do ITIL, né? Mas ele tem a sua nomenclatura como GITI-MM, tá? Que é o Government IT Infrastructure Management Method. E a gente viu que o IT não é metodologia e nem é governamental. A ideia deles não era essa. Eles queriam abrir para que a iniciativa privada passasse a utilizar também. E da forma como estava, tá, era uma metodologia utilizada pelo governo britânico e só governamental que inviabilizava ali, tá? Não era essa a proposta. Eles queriam deixar um código aberto, não um padrão aberto. E aí, em 89, ele passou a se chamar ITIL, oficialmente, tá? Já em 97 foi criado o fórum. Em 2000, como a gente já viu lá, entre 2000 e 2002, ele foi amadurecido, o ITIL V1 para o ITIL V2, com a publicação dos 7 livros. E aí os 7 livros, basicamente, eles são divididos os processos em 2 grupos de processos, tá? O delivery, né, a entrega dos processos, a entrega do serviço, e o suporte ao serviço. Tá? Os processos eles estão enquadrados dentro desses 2 grupos de processos, entrega de serviço e suporte a serviço. Em 2004, a ITIL foi startada a atualização, né, a necessidade de se começar a estudar melhorias no ITIL V2, e em 2007 ele foi atualizado, né, para o V3, com os 5 livros lá, tá bem? Uma coisa interessante aqui, pessoal, que em 2005 surge a ISO IEC 20000, tá? E a ISO é uma norma que ela tem como base, tá? Tem como orientações o que a ITIL amadureceu. Então, o ITIL, como a proposta dele é a prática de gerenciamento de serviços de TI, ao longo de várias décadas, ele foi sendo aperfeiçoado. Tá? E aí a ISO, que cria normatizações
sobre diversas áreas, por exemplo, a área de qualidade, né? Então a ISO tem a ISO 9000. Sobre governança, aí a gente tem a ISO 38500. A ITIL, ela se enquadra não como norma, como a gente já viu, mas ele auxiliou a ISO de olha, vamos criar uma norma de gerenciamento de serviços de TI e a gente vai usar o ITIL, que é um padrão aberto, que ele já está amadurecido, como sendo a nossa referência, só que a gente vai criar uma norma, né? Então, para que você estabeleça a norma, você tem que seguir critérios rígidos, tá? Coisa que o ITIL ele não se preocupava com isso, ele não é a proposta do ITIL, o ITIL ele é aberto. E como um padrão aberto, você pode implementar uns processos e outros não é isso? Nesse cenário de você não implementar alguns processos, deixa ele flexível demais. Então, tem algumas indústrias, tá? Alguns setores, que eles desejam fazer uso de forma muito formal, até por questões legais também, às vezes. Tá? Vou citar aqui um exemplo. Instituições financeiras, tá? Eles devem seguir normas rígidas, por exemplo, que estejam alinhadas com a Sarbanes-Oxley, tá? De governança. Tá? Então, o que acontece? Digamos que uma instituição financeira ela adote o ITIL, é um modelo aberto. Ok. Tá? Mas se ela quiser um nível de exigência maior, se ela quiser alcançar níveis de maturidade maior, a ITIL, como ela é aberta, então dá muita flexibilidade para o gestor dizer, eu vou implementar isso, mas não vou implementar aquilo. E aí, a ISO, ela como uma norma, tá? E toda norma, para que você, se você for ganhar um certificado da ISO, você tem que passar por uma auditoria. A sua empresa vai passar por uma auditoria rigorosa, que vai atestar que você está seguindo todas as etapas, todos os processos, estritamente como ela desenhou, como ela estabeleceu ali, como sendo as métricas necessárias para que você seja aprovado ali e ganhe um certificado. E aí a ISO IEC 20000, ela entra nesse contexto. A minha empresa, o meu banco, o banco vai implementar a ISO 20000. Ótimo. Ela vai ser auditada e ela tem realmente como comprovar, se ela tem um certificado da ISO 20000, que ela tem um nível de amadurecimento em gerenciamento de serviços de TI que é altíssimo, tá? E não está implementado pela metade, tá? Porque a ISO IEC 20000 ou todas as outras normas da ISO, ela precisa ser implementada na sua completude e com níveis de exigência bem altos, tá joia? Então é isso aí, queria comentar aqui essa parte da ISO, tá? Ter sido criada aí bem depois. É importante a gente entender, pessoal, que a normatização normalmente acontece depois de uma vamos falar não só da infraestrutura da TI, mas de forma genérica. Quando se cria uma lei, essa lei ela é criada porque existia uma necessidade, algo já vinha acontecendo, né? Aquele exemplo lá da Carolina Dickmann, né? Ela teve os seus dados vazados na internet. Existe agora a necessidade de criar uma norma, uma lei sobre o enquadramento ali de crimes cibernéticos, de vazamento de informação e etc. Beleza. Então existiu a necessidade de se criar essa lei, tá? Para outros casos, o cenário é o mesmo, tá? Você tem no mercado algo que já está acontecendo, já está evoluindo, e aí, em algum momento, alguém vai dizer assim, vamos normatizar, tá? Isso daí, porque apesar de ser um modelo aberto, existem clientes, existem empresas que desejam ter um modelo fechado, um modelo mais auditável, mais rígido. Aí entra a questão de, por questões legais, né? Ou exigência mesmo daquela categoria, daquele tipo de segmento, empresa. E aí o ITIL, ele
como um modelo que se mostrou muito consolidado, amadurecido, ele contribuiu muito com esse amadurecimento da gestão da TI, da infraestrutura, que aí veio a necessidade da criação da norma, né? Então, normalmente, as empresas que adotam a ISO e EC, normalmente elas já têm adotado há alguns anos um ITIL, tá? Porque o ITIL, como um padrão aberto, tá? Digamos que a sua empresa ela vai adotar a ISO e EC 20000. Ok. Só que se a sua empresa não tem um nível de maturidade interessante de gestão de infraestrutura de TI, é muito complicado você já entrar implementando a ISO e EC 20000. Por quê? Digamos que a empresa tem um nível caótico de gestão da infraestrutura. É lógico que vai ter um trabalho, um esforço muito grande. E como você vai ser auditado, a empresa vai ser auditada, é interessante, de repente, até contratar uma empresa especializada para implementar a ISO e EC 20000. Só que se partir do zero para se implementar a ISO 20000, o desgaste vai ser muito grande, né? O esforço vai ser muito grande. Então, o que normalmente acontece? As empresas adotam primeiro um padrão aberto, amadurecem a gestão da infraestrutura, depois é que elas partem para uma norma como a ISO 20000. Tá? Então, adota-se o ITIL, implementa-se em ondas sucessivas os diversos processos, depois passa-se a, não, vamos subir o degrau, vamos avançar em níveis de maturidade mais altos ainda e nos certificar. Aí entra a ISO 20000, beleza? Então, olha, diferenças entre o ITIL V2 e V3, a gente tem aqui o ITIL na versão 1, ele está aí concentrado, logicamente, nas melhores práticas. Então, ele tem 31 volumes, 31 guias ali para auxiliar esses processos. Já no ITIL V2, que englobam esses processos também, que o V1 ele amadureceu na sua época, né? Ele está preocupado aqui na maturidade nos processos. Já tem uma certa maturidade. E aqui ele está preocupado em se alinhar com a TI, com o negócio, né? Alinhar a TI com o negócio. Já no ITIL V3, que é uma evolução do V1 e do V2, lógico, ele já tem a preocupação no ciclo de vida de serviços, no ciclo de vida de melhoria contínua dos serviços. Mas isso aqui tem um objetivo só, é o fornecimento de valor. Valor para o negócio. Mas como que o ITIL V3 ele fornece valor ao negócio? Através da qualidade dos serviços. Tá? Aqui um quadro que a gente faz a diferença entre um e outro. O V2 ele tem 2 grupos de processos, que é a entrega de serviço e suporte ao serviço, como eu já falei lá atrás. O ITIL V3 são 5 grupos de processos, 5 grupos de ciclo de vida de serviços, né? De processos de serviço. Então a gente tem a estratégia de serviço, desenho de serviço, transição, operação e melhoria contínua. A estratégia de serviço ela visa implementar ali, tá, esse alinhamento entre a TI, entre a gestão e a área de negócio da empresa, ou seja, a governança. E aí ela vai implementar lá esse alinhamento como? Através das estratégias adotadas pela TI, pela dinâmica, tá, que o próprio negócio vai gerar, que aí é a demanda que ele vai estar dando para a TI resolver. Essa demanda por serviços, ela sempre vai ser gerada, só que ela vem de fora para dentro, né? De fora da TI para dentro da TI. Então, o negócio, tá? A empresa, ela vai ter uma necessidade, e aí essa é uma demanda. Essa demanda pode ser alta ou baixa em um determinado momento da vida da empresa. Então, essa gestão da demanda, ela vai ocorrer.
Então, essa necessidade ela vem de cima para baixo, ela vem da governança, vem da empresa, né, do negócio, para a gestão da TI. Então, essa estratégia de serviço visa gerenciar essas demandas, tá, que o negócio ele inicia, starta. Também na gestão estratégica, tá, na estratégia de serviço, a gente tem a gestão, a gerência financeira, né, gerenciamento financeiro, em alinhar a TI ao negócio. A TI não tem dinheiro, tá? Quem é que tem? É o negócio. Tá? A TI é a atividade meio. E aí é preciso prever no orçamento recursos financeiros. Tá? Então, essa disciplina, esse estágio, tá? Que é um estágio, né? Um grupo de processos, ele visa fazer com que a TI ela esteja alinhada com a estratégia da empresa. Tá? E essa estratégia da empresa, ela, na questão financeira, precisa ser desenhada, porque você vai ter muitas demandas de implementar serviços e manter os serviços em qualidades, em níveis que o negócio vai exigir, tá? E aí, é claro que você vai precisar de recursos financeiros. Esses recursos financeiros, você só vai conseguir se você estiver alinhado com o negócio. Por quê? O negócio, pessoal, a empresa, ela tem outras prioridades também. Ela tem logística, vai ter recursos humanos de outras áreas, vai ter compras, não é isso? Então, os recursos que a empresa tem, dinheiro mesmo, para alocar para essas outras áreas, vai existir um conflito de interesses entre a TI, tá, e as outras áreas. Então, a TI, a infraestrutura, ela precisa de recurso financeiro para manter os serviços, para criar serviços novos, porque as demandas vão chegar para a TI. Só que as outras áreas, a área de compra, a área logística, a área operacional da empresa, né, vai demandar também esses recursos financeiros. Cada um quer puxar para o seu lado. Então, a gestão administrativa lá da empresa, gestão estratégica, a alta direção, ela tem um grande trabalho de controlar isso daí. Eu vou mandar tantos milhões para a área de informática, vou mandar tantos milhões para a área logística. E aí, nesse contexto, a gestão da infraestrutura ela tem que ter um controle, um mapa de todas as suas necessidades financeiras. Tá? E é isso, essa estratégia ela tem que deixar bem clara e repassar para cima. Porque a empresa, quando ela delinea, ela define a sua estratégia, ou seja, define quanto de recurso ela vai mandar para a TI, ela vai mandar para a área de logística, vai mandar para a área de recursos humanos. Nesse momento, ela tem que saber quais são as necessidades da TI. E não adianta a TI chegar e dizer assim, eu preciso de tantos milhões. É lógico que a alta administração da empresa ela tem outras prioridades também. Ela vai dizer, não, olha, eu não posso alocar esses milhões que você está querendo, vamos enxugar um pouquinho aí os seus projetos. Ao invés de você implementar aquele novo data center, não dá esse ano, vai dar no próximo ano. Então a gente vai poder alocar esses recursos se a gente tiver um faturamento esse ano de tantos milhões. Então, não adianta também a TI ela solicitar esses recursos que o negócio não tem. Então, é lógico que a TI ela vai solicitar recursos financeiros se o negócio tiver condição de fornecer. Então, tem que ter esse alinhamento, tá? Tem que ter esse azeitamento, beleza? E a estratégia de serviço ela se enquadra nesse momento. Já o desenho do serviço, o desenho ele vai ter que a gestão vai estar se preocupando com o desenho dos serviços para manter o quê? A qualidade da entrega desses serviços. Mas como é que eu vou manter a qualidade do serviço? Eu tenho que me preocupar com a disponibilidade, a capacidade, não é isso? A continuidade do negócio, me preocupar com segurança, tá? Então,
todos esses requisitos que fazem parte do desenho do serviço, eu vou ter que estar com essa preocupação. E aí é lógico, todo serviço que eu vou ter que manter, eu vou ter que manter com um certo grau de disponibilidade, de capacidade. E aí entra o SLA, que é um outro componente aqui, tá? Um outro processo do desenho, que é o nível de serviço. Eu preciso me preocupar. Se eu estou me preocupando com disponibilidade, eu vou desenhar um serviço que eu tenho que ter disponibilidade 24/7. Tá ótimo. Então, onde é que está mesmo gravado, onde está mesmo estabelecido que eu tenho que ter uma disponibilidade 24/7? Tem que estar num documento formal, tá? Um acordo de nível de serviço, que é o SLA, ou pode ser o SLO, né, que é o acordo de nível operacional, se esse acordo for entre áreas da mesma companhia. A gente vai falar mais lá na frente. Então, eu tenho que ter esse acordo formal, tá? Que é ele que vai dizer lá, esse serviço tem que ter disponibilidade 24/7, né? 365 dias. Então, é nesse desenho, nessa hora que a gente vai ter esse desenho, tá? A transição vai se relacionar com o quê? Se eu fiz o desenho de como o serviço deve se comportar, eu tenho que me preocupar em colocar ele em produção ou mantê-lo, tá, em condições satisfatórias que foi desenhado. Então, o que vai acontecer? Na transição, tá, eu vou colocar em produção um serviço novo, ou então eu vou modificar um serviço que já existe. Nesse contexto, o que vai acontecer? Se o serviço for novo, eu vou ter que implementar ele na rede, ou na infraestrutura. E aí eu vou ter que fazer uma avaliação de impacto, tá? Avaliação de risco. Na avaliação de risco, a gente estuda a probabilidade de impacto, tá? A probabilidade de acontecer, né? O risco é a probabilidade de um evento ocorrer. Então, qual que é a probabilidade, o impacto daquele risco? O risco é positivo? Ele é uma oportunidade? Ele é um risco positivo, né? Ou ele é um risco negativo? Então, nesse momento de você colocar um serviço novo, você tem que avaliar isso daí. Se aquele serviço novo não vai impactar nos que já estão em produção. E os serviços que a gente já tem em produção, que são novos, a gente tem que avaliar se a mudança neles vai ser positiva ou negativa. E aí já entra de novo a avaliação de risco, né? Se é um risco positivo ou negativo. Beleza. Por isso, essa disciplina de transição, ela está muito relacionada, por exemplo, com a gestão de mudança, tá? A mudança no ambiente da infraestrutura. A mudança pode ser para implementar um serviço novo ou modificar um que já existe. Também, na transição, eu tenho que me preocupar com o quê? Com a implementação. Então, eu vou ter que vou ter que estudar a liberação desse serviço novo ou modificação desse serviço. Então, eu vou liberar esse serviço depois de fazer uma avaliação, uma instalação num ambiente controlado, testado, né? Enfim, então faz parte dessa transição aí, beleza? A operação do serviço já é a atividade que aquele serviço já está em produção. Então, a gente vai ter que se preocupar com os incidentes, em manter o serviço operacional, né? Então, vão ter incidentes, vão ter problemas com o serviço, não é isso? A gente vai ter que se preocupar com a gestão dos eventos que vão notificar esses incidentes, esses problemas. Faz parte, tá, desse estágio, tá, da operação do serviço. E a melhoria contínua, ela abarca todos esses outros estágios, porque ele se preocupa em, se identificado alguma oportunidade de melhoria, isso aí vai ser feito de forma que a gente pode alinhar, tá, aquele serviço à melhoria, tá? Propor melhorias para que seja feito o planejamento, tá? Ou um replanejamento, a execução daquele que foi planejado para melhoria, tá? Uma verificação para ver se foi colocado de acordo com o que foi redesenhado, tá? E aí, caso seja feita uma verificação e exista necessidade de melhoria ainda,
esse aí seja uma melhoria contínua. Então, é um ciclo, tá? É um ciclo de melhoria, até atingir, vamos dizer, o estado da arte. O estado da arte, para o ITIL V3, é entregar valor. É a entrega de valor, tá? Então, o ITIL no V2, ele é composto por 10 processos. No V3, são 26 processos. No ITIL V2, a gente tem uma função. No V3, são 4 funções. Pessoal, muito cuidado entre a diferença entre função, tá, e processos. O processo tem uma entrada, saída, uma entrada e saída. No meio tem um processamento, né? São as atividades. Já a função é uma equipe, é um grupo de pessoas, tá? Então a gente tem aqui, ó, a central de serviço, tá? Gerenciamento técnico, a gente tem o gerenciamento de operações. Cada um desses é uma equipe especializada para essa finalidade aí. E o gerenciamento de aplicações. Então, digamos assim, na minha empresa eu tenho células, grupos de pessoas que cuidam de determinadas atividades. Então, isso é função. Então, no ITIL V2 a gente tinha só o helpdesk. Já no ITIL V3 eu tenho uma célula que é a central de serviço. Se preocupa em receber as demandas ali por chamados, né, solicitações de atendimento. E aí é um primeiro nível de contato. A gente pode ter uma célula, tá, um grupo que cuida da parte, por exemplo, do nível técnico, da parte técnica. Então ele vai cuidar de projetos, vai cuidar de aquisição de materiais, suporte técnico, digamos, um suporte mais especializado para um determinado problema, tá? Já o gerenciamento das operações são aquelas operações cotidianas. Então, o que tem no dia a dia de uma empresa é fazer backup, tá? Instalação de programas, são atividades rotineiras. Isso é a operação do dia a dia, para que você mantenha a disponibilidade dos serviços, tá? Mantenha a capacidade operacional que o serviço precisa para continuar fornecendo valor, não é isso? A gente tem também o gerenciamento de aplicativos, aí, ou aplicações, né? Aí é um grupo, uma célula que se preocupa com o desenvolvimento, manutenção de sistemas. Então, essas funções são bem definidas, tá? O ITIL V2 ele é composto por 7 livros e o V3, 5 livros, tá? Mais enxuto. O V2 ele tem o foco no alinhamento da TI com o negócio, já o V3 ele tem a integração com o negócio. O V2, o foco dele é o serviço. No V2, eu tenho ainda, apesar desse alinhamento com o negócio, eu tenho ainda esse foco ainda no serviço. Vamos fornecer o serviço de boa qualidade. Então, no ITIL V2, tinha-se uma preocupação na melhoria dos serviços para fornecer uma qualidade, tá, para o negócio. Beleza, só que o negócio ele precisa de algo mais, tá? Aí entra a palavrinha valor, tá joia? Por quê, pessoal? Porque o foco do V3 é o valor, tá? Mas qual que é a diferença no foco do serviço e no foco do valor? No V2, o foco no serviço, aqui tinha um gerente lá, dizendo assim, pessoal, vamos fornecer o serviço com qualidade. Vamos lá, melhora esse nível de serviço. A disponibilidade, o foco. Mas ele não está olhando lá para o negócio. Ele não está olhando para o cliente dele. Ele está se preocupando aqui com o serviço. Vamos fornecer. Quando eu falo em valor, tá, ele já está se preocupando em seguinte, pessoal, vamos fornecer o serviço com valor. Então, ele não se preocupa somente em fornecer o serviço com qualidade. Ele se preocupa em fornecer o serviço, tá, que chegue em níveis de qualidade superior. Porque ele está se preocupando em fornecer para o cliente sempre algo mais. Isso entra um pouquinho em relação àquele conceito, né, de eficiência e eficácia. Né? A eficácia, o que é? É você fornecer um serviço que ele funcione. Por exemplo, eu sou eficaz em fornecer um determinado serviço. Eu cumpro aquele serviço e pronto.
tá? Mas a eficiência, você busca a eficiência, você fornecer o serviço, tá? Mas você quer algo mais, você quer botar uma qualidade em cima, você quer dar um valor a mais ali, àquele serviço. Isso é prestar com eficiência. Você chegou num nível de fornecer aquele serviço, mas com algo a mais, com um plus, com eficiência maior. Tá? Então, essa é a diferença entre o ITIL V2 e V3. Aí também um quadro que mostra a diferença. Tá? Aqui é onde tem os processos da ITIL, tá? No suporte e na entrega. Só que o nosso foco aqui é o V3, tá? No curso. O V3, é claro, ele vai englobar todos os serviços que tinham o V2. Não é isso? Só que com um foco na melhoria contínua. Tá? Tem uma integração maior desses processos com aqueles processos que eu falei para você. A estratégia de serviço, né? O desenho do serviço, transição do serviço, a operação do serviço e a melhoria contínua, tá? Que dá aquele ciclo de melhoria contínua dos seus processos. Aqui estão a capa dos livros do ITIL 2011, tá? Que é o V3. Então, a gente tem aqui a estratégia de serviço. É um livro que detalha como você ter esse alinhamento com a governança, com a área de negócio da empresa. Tá? Você implementar processos no nível de gestão que te ajudem a alinhar a sua estratégia de TI com a estratégia da empresa. A gente tem o desenho de serviço, a transição de serviço, serviços novos e serviços em operação. A gente tem a operação dos serviços, ou seja, manter eles no ar, nos níveis de acordo que foram desenhados. Tá joia? E a gente tem a melhoria contínua, ou seja, a preocupação, a gente tem o gerenciamento de melhoria contínua em 7 passos, né? A gente vai ver durante o curso. Então, ele se preocupa em avaliar cada um desses estágios, se eles estão sendo, os processos deles executados de forma a ter o seu melhor, né? E se porventura for identificado uma melhoria, uma oportunidade, isso aí vai ser uma entrada, tá? Para que aquele processo seja melhorado. Pessoal, vamos fazer um intervalinho aqui e a gente, para quebrar o vídeo, ele não ficar muito grande, a gente volta depois para falar um pouquinho sobre os processos, beleza? Processos e funções.